Meus futuros vizinhos, tudo beleza? Eu sou o Fagner Menezes e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo para explicar sobre as reformas e obras lá na cooperativa. Tá? Alguns proprietários acabaram me passando um manual do proprietário e aí eu li todo o manual do proprietário e eu vou explicar hoje para vocês o que pode e o que não pode fazer durante a reforma, tudo bem? Então vamos lá. Vamos primeiro para algumas novidades importantes. Bom, primeira coisa que vocês devem fazer é ler o manual da cooperativa assim que você receber, tá? Eu estou passando para vocês apenas um resumo, tá, dos principais pontos de algumas observações importantes que eu vou fazer nesse manual, tá? Mas tem vários outros detalhes para manter a garantia da cooperativa, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer ao pegar o manual é ler todo completo, beleza? E aí vamos a algumas novidades importantes. Em relação tanto quanto a água, luz e o gás de cozinha, eles já são todos individualizados, tá? E a diferença é que tipo o seguinte, a água você não precisa ligar para a Sabesp para fazer o pedido de ligação. Essa ligação já está feita no condomínio e essa primeira leitura inicial, quem vai fazer é o condomínio, tá? Aí depois, no futuro, provavelmente deve-se passar essa responsabilidade para a Sabesp em si. Já os pontos de luz e de gás, no manual tem os telefones para vocês ligarem, que aí depois que tiver tudo regularizado, tudo certinho, o condomínio todo implantado, aí sim você vai fazer essa parte de fazer a ligação para pedir o medidor, tá? Então o legal é isso. Então o nosso condomínio já começa com água, luz e gás individualizado. Outra coisa bem legal é que o nosso condomínio ele já tem a antena do ponto de TV na sala e nos quartos instalados, tá? Então, para quem quiser chegar e só instalar a televisão é facinho, tá bom? Em relação à estrutura de TV a cabo, também tem, só que aí você tem que fazer o pedido e eu acho que tem uma central, se eu não me engano, no corredor, onde depois a companhia faz a ligação para vocês, tá? Então vamos lá para algumas coisas importantes do manual, que vai mexer bastante na vida de muita gente. Bom, todo mundo sabe aquela porta que tem entre a sala, principalmente dos apartamentos de 3 dormitórios. Você tem a porta, né, a entrada da cozinha para a área de serviço, tá? Muita gente eu já vi nesse projeto que pensa em colocar uma porta para separar os dois ambientes, que é bem legal. A cooperativa ela recomenda que você não coloque uma porta, que não se feche. Mas se você quiser colocar uma porta, você pode. Só que essa porta ela tem que atender alguns requisitos, como por exemplo, ela precisa ter uma abertura tanto na parte de baixo como superior. E essa abertura tem que ser pelo menos 200 centímetros cúbicos, tá? Então tem que prestar atenção nessa especificação do que a cooperativa fala na hora de você pôr a porta. Beleza? Tá. Outra coisa importante que é o seguinte, assim que você for fazer qualquer reforma na sua sacada ou na varanda gourmet, é preciso você ficar atento para colocar essa tela fachadeira que a gente fala, tá? O que é isso? Isso é uma tela de proteção para evitar que caiam objetos, tipo ferramentas, para cair materiais. Por quê? Porque se isso cai, isso aí pode acontecer acidentes graves, pode levar até mesmo a óbito de uma pessoa e quem responde é você. Tipo assim, vamos lá. Instalador de tela morre ao cair da cobertura do prédio em Goiânia. Então, ou seja, vocês vão contratar um instalador para colocar a tela no seu apartamento, a minha recomendação é que vocês procurem uma empresa idônea, uma empresa séria. Esse funcionário que vai fazer esse serviço, ele precisa ter um seguro de vida, ele precisa usar os equipamentos adequados, IPI. E quem contrata, ele é responsável também por isso. Uma coisa que vocês têm que tomar muito, mas muito, mas muito cuidado. Paredes, pilares ou laje, você não pode remover de maneira, em hipótese nenhuma, ou muito menos fazer furos de passagem em dutos de tubulação. Vocês não podem fazer isso, porque essas estruturas são elementos totalmente estruturais e eles não foram programados, o prédio, para fazer esses tipos de alterações. Isso daí, gente, ele é proibido pelo Código Civil. Se vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso daí é um dos principais motivos de embargar a obra.
além de embargar a obra, provavelmente a cooperativa já deve ter uma minuta de convenção, que assim que entrar vocês têm que ver, e isso aí também é passível de multa, tá? Ou seja, o cara, além de tomar uma multa pesada, ele pede a possibilidade, ele fica com o apartamento interditado. Isso pode causar vários problemas, não só para o morador da unidade, mas para todos os prédios, mas para todos os moradores. Porque uma vez que, dependendo do risco, às vezes você pode vir a Defesa Civil e embargar o prédio inteiro por conta de um morador que, digamos assim, removeu uma via. Então, essa parte de cima, onde está em vermelho uma seta, vocês não podem mexer. Já a parede da cozinha, a parte de alvenaria, você pode fazer a remoção dela parcial ou total. Mas, para isso, vocês precisam também ter um engenheiro ou um arquiteto para emitir um laudo, que é o ART ou RRT, no caso de arquiteto, e ART no caso de engenheiro, tá? Então, essas reformas de apartamento, vocês precisam disso, seja para vocês removerem uma parede, para vocês colocarem nicho, para vocês porem pisos, vai fazer alguma mudança na estrutura de tubulação do apartamento, também é preciso esse laudo. E aí vocês têm que respeitar todas as recomendações técnicas do manual do proprietário. Tudo bem? Então vamos lá. Uma outra coisa agora, que isso vai pegar muita gente de surpresa. Você não pode mais retirar a parede e o caixilho entre a sala de estar e a varanda gourmet. Por que não pode? É a cooperativa? Não é a cooperativa que não deixa, que não pode. Acontece o seguinte. Acontece que o Corpo de Bombeiros, isso é uma coisa bem recente, tá, gente? É uma coisa, saiu de um decreto no ano de 2018, né? E aí depois o Corpo de Bombeiros emitiu um decreto em 2019. É assim que a legislação se faz. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que muitos apartamentos, muitos prédios estavam fazendo essas remoções das paredes, né? E estava atrapalhando a questão da compartimentalização na hora de um caso de incêndio. E aí eles finalmente perceberam essa necessidade e aí eles elaboraram essa instrução técnica número 9 de 2019 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tá? E aí tem um número de decreto para quem quiser fazer. Então, ou seja, essa parede e o caixilho, né, você não pode remover por conta disso, tá bom? Então não dá para fazer a integração da sala de estar com a varanda gourmet mais. Então, quem tinha um projeto de tirar essa parede, inverter a cozinha, integrar os ambientes, vai ter que repensar os seus projetos. Porque, de acordo com a legislação nova atual, não pode. Beleza? Tá. Outra coisa. Muito cuidado ao armazenar materiais, seja piso, cimento no apartamento. Vocês precisam saber o seguinte. A estrutura máxima permitida por metro quadrado na laje do nosso empreendimento é de 150 kg por metro quadrado. Então, ou seja, no máximo que eu posso pôr é 3 sacos de cimento empilhadinhos juntos. Caixa no mesmo espaço também, tá? Nada de ficar empilhando, vai guardar piso? Ah, não empilha 10 caixas todas juntas, não. Vocês vão ter que fazer essa distribuição. E para quem planeja também ter, objetos com grandes pesos, tem que pensar muito bem também que talvez não vai poder. É igual aquários de grandes extensões, vasos de plantas extremamente pesados. Então vocês têm que pensar justamente nisso, tá? Não pode, porque isso pode comprometer a estrutura da laje, dar fissuras na laje, enfim. Essa é uma outra recomendação da cooperativa que você não pode fazer, tudo bem? Tá. Uma coisa agora, nichos no banheiro. Vocês têm que ficar muito espertos, tá? Por quê? Os nichos do banheiro, dá para fazer nicho no banheiro no apartamento? Dá. Mas eles têm que ser feitos nas paredes internas do apartamento. Nunca nas paredes de fachada. Elementos estruturais e de passagem. Ou seja, os banheiros, por exemplo, tanto dos grupos de 2 dormitórios como dos grupos de 3 dormitórios, não tem como você fazer um nicho no banheiro social. Por quê? Porque aonde está o chuveiro, você tem a parte da tubulação. O tubo de passagem das tubulações de água, esgoto, e não tem como mexer. Na parede oposta do chuveiro, você tem um elemento estrutural, que não dá. E na parede da janela do banheiro social, é o que a gente chama que é a parede da fachada. Então, para não mexer, não comprometer o elemento de vedação do prédio, né, por conta de água de chuva, para não dar infiltração, então não pode mexer.
em uma dessas 3 paredes. Então, os banheiros sociais dos grupos 12, 14, 16, 18 e do grupo de 3 dormitório 11, 13, 15 e 17, não tem como você pôr o nicho nesses banheiros. Onde dá para, tá vendo aqui também, tem essa parede aqui, onde você vê que não pode. Todas essas paredes que estão em cinza, vocês não podem mexer ou quebrar ela, porque elas têm essa estrutura. Ah, mas não dá para pôr nicho no banheiro? Dá, somente nos banheiros das suítes. E ainda tem que observar em qual parede você põe. Por exemplo, no esquema hidráulico da planta dos apartamentos de 2 dormitórios, você não pode pôr ela na parede do chuveiro, não pode pôr ela na parede da janela, mas você pode pôr ela na parede de alvenaria em frente ao chuveiro, do lado oposto. Então, nesse cantinho onde vocês estão vendo a bolinha verde, dá para vocês porem um nicho. Lá pode pôr nicho? Pode, tá? Porque ela é elemento parede interno. Não é estrutural e nem de passagem. Então dá para você pôr. Já nos banheiros das suítes dos apartamentos de 3 dormitórios, já é um pouco oposto. A parede oposta ao banheiro, ela é uma parede estrutural, então não tem como mexer. Mas tem como ela pôr o nicho abaixo dos registros do chuveiro. Tá? Não dá para você pôr ela nas janelas, não dá para pôr na parede, mas dá para você pôr abaixo do registro, dá para pôr o nicho. Porque se vocês olharem na planta, a planta já vem assim. Essa parte branca vocês podem mexer, o que está cinza vocês não podem, tá? Então o nicho, fica esperto com o nicho. E essa mudança de estrutura, se vocês quebrarem uma coisa que não pode, alguma coisa assim, eles podem embargar a obra, tá? Você pode responder com multa, pela convenção de condomínio. Então fiquem muito espertos, tá bom? Tá. Uma outra coisa importante, ainda falando dos banheiros e das áreas, praticamente das áreas molhadas, é o seguinte: você não pode furar ou quebrar esses pisos e revestimentos dessas áreas impermeabilizadas, que são os banheiros, cozinha, área de serviço e terraço. Por quê? Quando eles fizeram essas áreas que tem os pisos já no banheiro, eles fizeram a impermeabilização do piso. Então, esse piso já tem impermeabilização. Se você quebrar, furar o negócio, você vai comprometer essa impermeabilização. E aí pode dar umidade no apartamento do vizinho lá embaixo. E se isso acontecer, você que é responsável por todos os prejuízos que esse vizinho virá a ter. Seja de reforma e de águas quatro. Para quem quer trocar o piso dos banheiros, dos revestimentos, tirar o piso, dessas áreas molhadas, a minha recomendação é o seguinte: que vocês façam a impermeabilização de novo dessas áreas e aí depois vocês façam o assentamento. Por quê? Na hora que você vai remover esses pisos, você pode danificar aquela cobertura de impermeabilização. Né? Sempre quando você vai remover um piso, você acaba, de certa forma, danificando. Então, você tem que impermeabilizar de novo, e aí depois que você impermeabilizar, que você faz essa parte, tá? Tanto é que no manual fala que para você não jogar água. O único lugar que pode jogar água é na parte onde você toma banho, no box do banheiro, tá? Porque ele tem uma impermeabilização onde vai até 1 metro do chão, tá? E nas outras áreas não, justamente para você evitar problema de dar infiltração no vizinho de baixo, tá bom? E aí, por exemplo, tanto é que você vai instalar o box também, dos banheiros, você não pode furar as tubulações, você não pode furar o chão para instalar o box. O ideal é você parafusar o box nas paredes, e aí você tem que olhar direitinho o manual também, para tomar cuidado para não pegar nenhuma tubulação. E aí você tem que lembrar que a impermeabilização está até 1 metro do chão, então o adequado seria você, acima de 1 metro do chão, você furar, e na parte toda de baixo você pode colocar o silicone, tanto para colar como para vedação. Então é assim que tem que olhar direitinho para instalar o box de vocês, tudo bem? Tá. Outra coisa importante é que você não pode obstruir a grelha de vedação na área de serviço. Embaixo na parte da janela, como vocês podem ver na imagem com a setinha aqui, existe uma grelha. E essa grelha, você não pode colocar uma lata de lixo, não pode colocar uma caixa, porque ela tem que ser sempre livre,
Porque caso haja um vazamento de gás, isso daqui é o que vai permitir com que você tenha o fluxo de ar para que esse gás vá embora e não se acumule dentro do apartamento. Tanto é que uma das recomendações da cooperativa, no manual, tem lá todas as especificações do que você tem que fazer em caso de gás. Então, se sentir o cheiro de gás, não acende fósforo, não liga lâmpadas, não liga nenhum equipamento, simplesmente você abre as janelas, deixa arejar bem, desliga o registro. Por isso que é importante vocês olharem esse manual. Ele é bem completo e tem todas as informações que você vai precisar. Tá? Uma outra coisa agora, bem importante. Sobre as coberturas, eles passaram para a gente na visita, alguns engenheiros, algumas pessoas, que essa parte de cima, onde não da cobertura, que daria para pôr uma escada removível, que daria para você usar como um terraço. No manual, o que eu consegui encontrar e achar é que isso é uma área técnica. Então, essa parte que tem acesso da cobertura, para essa área técnica, ela serve apenas para você colocar condensadoras, placas solares e aquecedor solar. Então, essa área de cima da cobertura aqui não dá para vocês utilizarem como um terraço, tá bom? Não tem como vocês utilizarem como um terraço, tá bom? Além disso também, em cima da cobertura, você não pode, nessa parte livre, você não pode construir nenhum tipo de cobertura. Não pode pôr um telhado, não pode fazer nenhum tipo desse tipo de obra, tá? É as especificações que estão no manual do proprietário. E além disso, essa impermeabilização que tem em cima do piso, tem que tomar muito cuidado com ela. Então você não pode furar o piso, você não pode danificar essa impermeabilização, tá? Em cima da cobertura, você vai ter um espaço destinado para você colocar uma piscina de até 10 metros cúbicos, tá? Então ele já tem um ponto lá para você fazer de luz, de ar e de toda a tubulação que você vai precisar. Então um lugar especificamente demarcado, tá bom? Sobre outra coisa importante da cobertura. Aquela escada para você subir para o segundo andar, ele é um elemento estrutural. Então você não pode remover essa parte da escada de maneira nenhuma. Tá? Eu vou remover essa e pôr uma caracol? Não pode. Tá? De acordo com o manual do proprietário, não pode. Tá bom? Tá. Uma coisa bem legal sobre a nossa churrasqueira. A nossa churrasqueira ela tem um sistema central de exaustão. Ou seja, você vai ligar para a portaria e pedir para ligar o sistema de exaustão. Então vai ter um fluxo de ar que vai puxar toda aquela fumaça. Então não vai entrar muita fumaça, não vai sair muita fumaça. Tá? Então tem um sistema de exaustão bem legal, pelo que eu vi. E aí quando você precisar usar, você pede para ligar. E aí depois que você terminar de usar, você fecha a condensadorinha e pede para eles desligarem. Aí eles desligam o sistema. Tá bom? Outra coisa bem legal também, que aí o pessoal tem que ficar esperto, é em relação à luminária da sacada. Ela não pode ser trocada. Ela tem que ser exatamente daquele mesmo modelo e aquele mesmo padrão que está lá. Tá? Isso é por uma questão de alteração de fachada. E aí depois, mais para frente, quando implantar o condomínio estiver funcionando, vocês têm que olhar muito bem o que está escrito na convenção para ver o que será a alteração de fachada ou não. Tá? Essas questões de elementos estruturais relacionadas ao que caracteriza sobre a alteração de fachada, futuramente, depois pode ser discutida e até mudada, mas tem que ser mudada em convenção. Tá? E aí precisa de 2/3 dos moradores para aprovar isso, beleza? Tá. Outra coisa muito importante em relação ao sistema de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado, gente, ele já está pronto. Já tem os pontos de condensadora, já tem os pontos do dreno da água, tem tudo especificadinho certinho, tá? E aí tem uma área técnica certinha para você instalar já o ar-condicionado, já tem todos os elementos estruturais que precisarem de passagem, já tem os furos específicos para o ar-condicionado, então já está bem completo, a cooperativa está entregando muito bem essa parte do sistema, tá? Só que tem um detalhe importante também. Esse lugar onde você vai instalar o ar-condicionado, você não pode armazenar outros materiais. Por exemplo, nos 2 dormitórios, você desparafusa uma placa que tem no banheiro, acho que é social, não lembro direito, onde você acessa aquele shaft, né, aquele espaço da condensadora. Eu posso chegar lá e colocar um monte de piso, coisas materiais para usar? Não posso. Aquele lugar tem que ficar livre.
Aquele lugar é só para condensadora do ar-condicionado, tá? Porque pode perder garantia, pode dar um monte de problema também. Uma coisa importante de você falar também, a cooperativa ela já deixou também todo o sistema de água quente pronto. Então esse sistema de água quente vai ser a gás, ele não comporta chuveiro elétrico, tá bom? Vocês não têm nenhum plano, nenhum projeto de sistema para colocar aqui, tanto aquecedor como chuveiro elétrico, beleza? Outra coisa importante, o entulho da obra, da reforma que você for fazer, ele vai precisar ser armazenado em sacos específicos, daqueles sacos mais resistentes, onde o proprietário ele vai contratar uma caçamba para jogar esse entulho fora. E aí depois essa caçamba retira essa parte disso, tá? Então vocês vão, além disso, vocês vão ter que esperar ver a convenção para fazer o fechamento das sacadas com vidros. Por quê? Esse fechamento de sacada ele pode ser considerado uma alteração de fachada. Por isso que a maioria dos condomínios eles padronizam isso, tá? Então, ou seja, tem tantos vidros de tantos tamanhos, de tal cor, com tal tipo de vidro, com tal tipo de castilho, com tal tipo de cor. Tudo isso precisa ser padronizado antes. Então é capaz de, se você colocar agora, sem implantar o condomínio, sem nada, é capaz depois de você ter que retirar todo esse sistema para poder adequar de novo. Então minha recomendação, meu conselho é que vocês esperem o condomínio entrar em funcionamento para vocês pegarem a convenção e padronizar essas questões. Tá bom? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês. Então, um grande abraço. E se vocês tiverem mais dúvidas, ou vídeos para falar sobre o condomínio, só deixar nos comentários, que aí eu vejo para fazer para vocês. Tudo bem? Abração, gente. Falou, fui. Tchau, tchau.